encontra alguma coisa sozinho? Ou de repente dentro da sua casa, você que é cristão, você que defende os princípios morais, os princípios do Senhor, quando você se encontra no seu ambiente de trabalho ou na sua casa, onde tem parentes, onde tem pessoas, amigos, que não participam da mesma fé, que não participam dos mesmos princípios que vocês. Então, muitas vezes a gente se sente o quê? Incompreendido, a gente se sente sozinho. Poxa vida, só eu que estou vendo que isso é errado? Parece que ninguém está vendo que isso é errado? Um exemplo que vem à minha mente foi Noé e a sua família. Quando a gente lê na Bíblia, a descrição dos dias que Noé vivia é muito parecido com os dias que nós temos vivido hoje. Então, quando o Senhor foi falar com Noé, Noé vivia em meio a toda aquela sociedade corrompida que estava vivendo longe do Senhor. Então, a impressão que nos dá é que, psicologicamente, né, internamente, Moisés ele se sentia sozinho diante de toda aquela situação. Ou a solidão também pode ser um sentimento, desconexão ou alienação. Então, por exemplo, o mundo está falando uma coisa, o mundo está pregando, nos ensinando uma coisa e nós estamos desconectados daquilo. Tá? A gente vai entender isso ao longo da aula. A solidão ela pode ser provocada também por pecado, tá? Então o pecado, a Bíblia é muito clara, o pecado ele nos afasta de Deus. Então quando eu estou em pecado, eu procuro esse isolamento porque Deus não vai poder se relacionar comigo porque eu estou em pecado. Então antes de nós entrarmos agora específico, né, falando sobre a solidão, o porquê esse sentimento surge? Então, a gente volta na origem, tá? Então, nós precisamos, para nós entendermos uma situação em qualquer área, nós precisamos conhecer a origem, o princípio, de onde aquilo começou. O homem ele foi criado com a necessidade de relacionamentos. Então, quando Deus criou o homem, só que eu não concordo com essa ideia de que, e a Bíblia também não me dá base para isso, que Deus criou o homem porque Deus estava sozinho, então Deus queria ter um amigo. Deus criou, parece que Deus estava ali numa crise emocional e precisava criar alguém. Então não é essa a ideia, mas Deus colocou, como Deus, o homem ele tem o caráter de Deus nele. E faz parte da natureza, do caráter de Deus, o relacionamento. Então, Deus, a Trindade, 3 em 1, eles se relacionam. Então, como Deus criou o homem com a essência dele, com o caráter dele, conforme a imagem e semelhança, então essa necessidade, essa característica de relacionamento existe na raça humana. Então, nós precisamos de relacionamento, por quê? Porque isso veio no nosso DNA, tá? Então, Deus nos criou com essa capacidade de nos relacionar e com essa necessidade. Então, eu preciso me relacionar com as pessoas. Então, quando isso é cortado, quando isso é quebrado, eu me sinto o quê? Só. Quando Deus foi criar a mulher, se tiver muito rápido, vocês vão falando lá, tá? Que a gente sente falta de ver a carinha de vocês aqui. Isso é bom. Então, quando Deus foi criar a mulher, o que ele fala? Façamos, né? A mulher, não é bom que o homem esteja só. Então, esse sentido, essa noção de relacionamento existe para Deus. Então, é por isso que nós nos sentimos sozinhos. Tá? Então, isso não é, mas de onde vem, não é doença. Então, assim, não, é um sentimento que faz parte da nossa natureza. Ok? E a gente vai ver agora, assim, então, essa questão de ser voluntário. Então, eu escolho. Isso muitas vezes vai estar relacionado com o quê? Com a personalidade da pessoa. Tem pessoas que preferem
ficar isoladas, que preferem ficar longe, né, do agito social. Então, dentro da sua casa, você vai identificar essas qualidades. Então, por exemplo, na minha casa, né, eu e meu irmão, eu não gosto de ficar sozinha, eu não gosto de me sentir sozinha. Ele tem a personalidade, a característica, para ele, quanto menos gente, melhor. Para ele, se eu tiver que ficar num quarto, ele a Bíblia, um livro, já está de bom tamanho. Então, isso são características, isso não é pecado, isso não é doença, tá? Se tiver um limite. Então, essa solidão voluntária, ela pode ser também entendida dessa forma. Outra coisa, essa solidão é assim, eu estou precisando sair desse tumulto, sair de toda essa atmosfera, eu preciso tirar um tempo, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ir para um lugar, para a leitura da palavra, para me colocar diante do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, porque a impressão que nós temos, ainda mais quem é mais agitado, que tem essa dificuldade de parar, é que muitas vezes a gente começa até a achar que Deus não está mais falando comigo, eu não estou conseguindo discernir qual é a vontade de Deus em meio a tudo isso, mas aí a gente percebe que nós estamos no meio de tantas vozes falando que a gente não consegue ouvir o que Deus tem para nos dizer. Tá, Jó? Então, o que nós precisamos? Escolher, voluntariamente, escolher ficar a sós. Então, eu preciso colocar as minhas ideias em ordem, ler um livro. Então, isso faz bem para a saúde mental, depois do que você vai passar para as pessoas, tá? Então, isso é bom. Normalmente, pessoas muito ativas, elas têm essa dificuldade, tá? Mas isso é uma coisa boa, do ficar só. Porém, outro lado é quando nós passamos pela solidão involuntária. O que seria essa solidão involuntária? São circunstâncias da vida que nos colocam nesse ambiente de solidão. Então, por exemplo, a perda de alguém da família, saída de um emprego, você se sente sozinho. E agora um exemplo muito real que nós temos vivido, que é toda essa circunstância mundial que nós temos vivido, né? Global, a palavra do momento aí. Então, todo esse isolamento social, o que ele tem provocado nas pessoas? Muitas vezes coisas boas, né? Que as pessoas têm conseguido parar. Eu, particularmente, eu vejo como uma oportunidade, na verdade, de nós pararmos, de nós refletirmos, né? Uma oportunidade talvez que Deus estivesse dando lá para Noé, para sua família. Então hoje, peraí, então, nada acontece se não for do propósito de Deus. Eu não estou falando que Deus instituiu o lockdown, tá, gente? Eu não estou falando isso. Estou falando para nós que conhecemos o Senhor, nós precisamos o quê? Pegar tudo como oportunidades para glorificarmos a Deus, tá? Então, ontem a palavra do Dudu na reunião foi: aonde estás? Então, faça essa pergunta para você. Aonde nós estávamos? No meio de toda aquela agitação, a gente escutava relatos de família: eu não tenho tempo para sentar com meu filho, faz tantos anos que eu não almoço com meu filho é adolescente, eu não encontro mais ele, que é a hora que um entra, o outro sai. Então estava assim, sabe, todo aquele ativismo. Então, use este tempo para quê? Aonde eu estava? Aonde eu estou hoje? O Senhor pode estar te fazendo essa pergunta. Então, hoje, em meio a toda essa situação global, nós precisamos crer que nós que confiamos no Senhor, nós precisamos crer que Ele não perde o controle de maneira alguma, tá? Então, o que tem acontecido? A mídia, ela
quer colocar em nós esse sentimento do caos, do desespero. Agora você está sozinho, não tem mais ninguém com você, e lá fora está todo mundo morrendo, e o seu vizinho, e a sua família. Então, essa solidão, ao invés de nos levar para mais perto do Senhor, que tem que ser, que deve ser essa nossa postura, se nós dermos ouvidos à mídia, às redes sociais, a tudo que o mundo tem falado. O slide, qual que é? Não, ainda está aí. Agora, qual que é? O 2. Tá. Então, nós precisamos o quê? Usar isso de oportunidade para estar mais perto do Senhor. E se nós nos alimentarmos de tudo isso que o mundo tem falado, nós vamos entrar em desespero, isso vai nos gerar medo, e aí nós vamos nos afastar de Deus, porque a nossa carne, ela não vai conseguir ficar debaixo, subjugada ao controle do Espírito Santo. E é isso que nessa hora a igreja precisa fazer. A igreja precisa, primeira coisa, nós precisamos abrir os nossos olhos. Por que Deus está permitindo tudo isso? Não que caiba a nós, Deus nos dá a explicação, mas o que vai acontecer, o que eu posso produzir para Deus nesse tempo? Como eu posso glorificar a Deus neste tempo? O que Paulo fala, né? Em vários testemunhos da vida dele, a gente vê o quê? Em todas as circunstâncias, ele usando para glorificar a Deus. Então, Paulo também se sentiu sozinho. Então, ele preso, ele glorificava a Deus. Ele sendo humilhado, ele glorificava a Deus sozinho. Então, nós precisamos fechar os nossos ouvidos um pouco para tudo aquilo que a mídia, redes sociais, mas mesmo está gritando nos nossos ouvidos. E nós precisamos voltar para onde? Para nos retirar para o nosso tempo com o Senhor e para a palavra de Deus. Então, aqui na palavra de Deus, tem todos os passos, tudo que nós precisamos, para quê? Para não nos sentirmos sozinhos, tá? E principalmente, você precisa estruturar e ter um bom relacionamento com Deus. Se você tiver um bom relacionamento com o seu Criador, se você tiver um bom relacionamento íntimo com Deus, você vai conseguir passar por tudo isso e sem ser abalado e ainda ajudar as outras pessoas, tá bom? Então agora o próximo slide. Nós vamos ver agora o exemplo de Davi. O Tino pregou, né, quarta-feira sobre o Salmo 23 e também seria o Salmo que nós estaremos estudando aqui. Davi, eu costumo brincar assim, o próximo, com as meninas. Davi, se tivesse o tema bipolar naquela época, acho que ele se encaixaria aí, né? Quando a gente lê Salmos, um dia ele está extremamente feliz, dando glória a Deus, no outro dia ele canta com lamentos, e a minha alma, e eu não estou dando conta, e o que o Senhor fez? Então, isso demonstra o quê? A nossa alma é assim, né? Totalmente volúvel. Então, um dia eu estou super feliz, no outro dia eu já estou, meu Deus, por que eu nasci? E aqui nesses salmos, é um salmo muito rico, com muitas riquezas, né? Muitas informações preciosas para nós. Nós vamos ler agora e a gente vai entender o que a palavra de Deus nos diz sobre este tempo, né? Sobre essa situação de solidão. Então, leia comigo aí, eu vou ler na versão King James, mas você pode ler aí na sua versão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Tem versão que fala águas tranquilas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça, por amor do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam.
Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Tem versão que fala inimigos. Tu me unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, vamos lá. No versículo 3, do próximo slide. No versículo 3, você pode acompanhar comigo aí da sua tela, está assim: me faz deitar. É muito rico esse capítulo, com algumas informações, né? Pouca gente consegue aí pescar as informações no hebraico, escrito no hebraico. É muito rico. Então, se você quiser, só um parênteses aqui, você vai procurar que você vai ser abençoado. Então, me faz deitar. É uma forma hebraica que denota causa, mostrando que Deus é a causa do descanso do salmista. Então, a causa do nosso descanso está em Deus. A causa do meu descanso, a causa da minha esperança não está no governo, a causa da minha esperança, do meu descanso não está na situação econômica e política do Brasil, porque o meu Deus, o meu Senhor é o meu pastor, tá? Então o meu rei cuida de mim, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que está o tempo todo atento às minhas necessidades. Eu tenho alguém que está cuidando, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que os morros se levantem contra mim. Mas o que ele começa falando aqui? O Senhor me faz repousar e descansar em águas tranquilas. Quem gosta de pescar, eu não gosto e também não entendo muito. A única coisa que eu sei, que o pescador ele precisa estar onde? Num rio tranquilo, não pode ter nem barulho perto, porque senão espanta os peixes, né? Então é para esse lugar de paz, de tranquilidade que o seu pastor te levará. Próximo. No versículo 5, esse tu, ele é uma figura, ele é a figura que passa de um pastor para um amigo, tá? No hebraico, esse tu, que é um pronome, ele enfatiza um relacionamento íntimo e intenso com o Senhor. Então aqui, esse tu, quando a gente vai ler no hebraico, ele se transforma em um amigo. Então é de Senhor para um amigo. E esse amigo, ele tem essas características: Senhor, Rei, Cuidador e Protetor. Então o Senhor, ele é o seu Rei, ele é o seu Senhor e ele é o seu cuidador, o seu protetor. Sabe aquele amigo que briga com o outro, briga com você, mas ele vai lá e bate no outro para poder te defender. Então esse é o Senhor, o nosso amigo. Ele não vai deixar que nada te aconteça. Próximo. O versículo 6, esse verbo seguirão, ele é muito usado para inimigos, quando havia guerras, né? Ele é muito usado nessas situações. Mas aqui, no texto hebraico, fala: a bondade e a misericórdia de Yahvé é que estão caçando. Eu achei muito tremenda essa definição. Elas estão caçando, correndo atrás. Então eu me imaginei assim, num lugar e pensa o que é caçador e a caça. O caçador, ele sempre está atrás da caça. Ele nunca para de descansar. Então, a bondade e a misericórdia do Senhor, elas estão caçando você. Elas estão correndo atrás de você o tempo todo. Então, isso para mim, o que eu quero fazer? Eu vou ficar fugindo da misericórdia e da graça? Não. Eu vou parar e vou deixar elas me pegarem. Sabe quando o pai está brincando com o filho de pique-pega ou pique-esconde? Que ele deixa um pedacinho para a criança achar?
Ou então ele fica parado para a criança poder pegá-lo? Então é dessa forma. Então aquiete-se, meu irmão. Aquiete-se e deixe que a bondade e a misericórdia do Senhor consiga te pegar, porque elas correrão, elas te seguirão, tá? E 5, tá? E para sempre, continua aí nesse versículo, para sempre, no hebraico, significa todos os dias. Então, muitas vezes a gente tem a noção somente de eternidade, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão lá no fim, a eternidade. Não, são todos os dias. Então, de manhã você acordou, o que a Bíblia fala? Que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs na nossa vida. Então, todos os dias que você acorda, você estando com a casa cheia ou você estando sozinho na sua casa, as misericórdias do Senhor se renovam sobre você, tá? Então, as misericórdias e a bondade estarão com você todos os dias. Em Isaías 41:10, fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Tem versão que fala com a minha mão direita, minha destra, são os sinônimos. Da minha justiça. Aqui nesse texto, minha destra ou a minha mão direita, ela se refere às questões militares mesmo da época, tá? Então, a minha destra é um ato de luta, de guerra militar mesmo. Então, nós temos a consciência de que o nosso Deus é um Deus forte. Então, não há reino, não há governo, não há sistema político que consiga tirar a mão de Deus de cima dos seus filhos. Não há. Então, o que Deus está falando aqui? Não temas, eu sou contigo. Então, você não precisa de outras coisas. Eu sou suficiente para você. Né? Paulo fala, a minha graça, e Deus lá, a minha graça te basta. Então, é isso, nessas verdades que nós precisamos nos apegar. E muitas vezes, o que a gente acontece? O que acontece? A gente vai se alimentando tanto, né, das questões externas, mídia, notícias. Eu, particularmente, queridos, eu até te aconselho, nesses dias, evite noticiários. A gente sabe, eu não gosto muito de ficar assistindo, mas 5 minutos que a gente assiste, a gente quase fica em depressão, né? Porque são todas verdades totalmente contra a palavra de Deus. Para nos dar medo, para nos causar esse pânico. E nós não precisamos viver, senão é isso que o Senhor tem para nós. E uma outra coisa que desperta, um outro sentimento que desperta muito na gente, quando trata-se desse assunto solidão, vai nos fazendo ficar tão vítimas, um sentido tão com a autoestima rebaixada. Eu tô sozinho mesmo nesse mundo, ninguém me ama, ninguém me quer, e agora o que vai ser de mim? Então para com isso, nós precisamos parar a nossa mente, porque senão é aquela história, né, o que a Bíblia nos ensina, um abismo ele chama um outro abismo, e quando a gente vê, pronto, a gente está em depressão. Então não erga a sua cabeça, não, o que a Bíblia está falando sobre isso? Eu sempre falo com vocês, né? A Bíblia, ela tem resposta para todas as nossas dúvidas. A Bíblia, ela tem ensinamento para todas as circunstâncias da nossa vida. Todas elas, tá? E uma coisa que eu estava refletindo sobre isso, né? Enquanto estava preparando o estudo, e tem uma passagem que fala sobre Jesus, que Jesus também sentiu-se sozinho. E aí eu parei para pensar, queridos, Jesus, ele vai, eu coloquei, é o próximo slide agora.
Jesus é perfeitamente capaz de se simpatizar e entender a sua solidão. Por quê? Porque Jesus experimentou a solidão do próximo. Não, na verdade é antes. É antes? É. Tá, desculpa. Jesus é perfeitamente capaz de entender essa solidão. Por quê? Ele passou por isso. Tá? Desde o nascimento. Então, como foi o nascimento de Jesus? Jesus ele já nasce em toda aquela mudança, com o pai e a mãe tendo que ir para outro lugar por causa do censo. Pensa que quando o nenê vai nascer, como a mãe faz, né? Os pais, eles preparam quarto. Hoje, por conta da pandemia, não está podendo, mas quando eu tive filhos, ia todo mundo, a família, os amigos, quem quisesse, né? Vai para a maternidade, aguarda, quando chega em casa, a família está esperando. Então, Jesus não teve nada disso. Jesus, ele nasceu, vocês já conhecem, né, a história, a maneira como foi que aconteceu o evento do nascimento de Jesus. Então, ali, a mãe estava sem o aparato dos familiares, Jesus não tinha nenhum berço de um bebê, vocês sabem que ele nasceu, foi colocado numa manjedoura. Então começa ali toda essa experiência de Jesus com a solidão. E depois da infância, isso me chamou muita atenção, durante a infância de Jesus, a juventude de Jesus, Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Mas pensa que Jesus nunca pecou. E Jesus ele tinha consciência do mundo pecaminoso que ele vivia. E ele passou pela vida solitário por causa da sua impecabilidade. Por quê? Porque ele vivia com pecadores, mas ele não pecava. Então os pais eram pecadores, mas ele não pecava. Os irmãos eram pecadores, os amigos. E tem um versículo em Marcos que fala assim: quando seus familiares ouviram, tem tradução que fala amigos, quando seus familiares ouviram falar disso, que é aquela passagem que Jesus está curando, né, no templo, eles saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Tem versão que fala, ele está louco. Então pensa, Jesus no meio de tudo aquilo ali, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Aí ele é arrancado, tirado de um lugar, e ainda os amigos e os familiares, pensa você ouvir isso da sua família. Ele tá louco, ele tá fora de si. Imagina, em meio a uma situação dessa, você falando que você crê em Deus, mas você perdeu o emprego e ainda você vai continuar glorificando o seu Deus? Então, foi esse nível de solidão que Jesus viveu, de incompreensão. Lembra que no começo nós temos essa definição, percepção de ser incompreendido. Então as pessoas, os amigos, os irmãos de Jesus não compreendiam. Ele foi excluído de uma sociedade porque ele não pecava, ele era por causa da impecabilidade dele. Então ele não tinha alguém para chegar e falar, nossa, então, você me entende quando eu falo que eu quero, que eu estou fazendo a vontade do meu Pai, Jesus não tinha esse amigo próximo. E uma outra situação que eu lembrei que a gente vê Jesus sozinho também, é quando ele chama, ele já sabe, percebe o que vai acontecer, ele chama alguns dos discípulos para ir com ele para o monte orar. Aqui, nesse episódio, nós podemos identificar os dois tipos de solidão. Por isso é que Jesus passou por todos, né? Primeiro, ele foi uma solidão voluntária. Por quê? Ele quis se retirar para ter um tempo a sós com Deus. Ele quis isso. Então, foi uma solidão voluntária. A outra foi o quê? Que ele levou aqueles discípulos para estar junto com ele, para orar junto com ele. E o que acontece? Quando ele chega lá, eles tinham dormido. Então,
Muitas vezes você conta com os amigos a sua esperança, não, mas eu tenho certeza, eu estou passando por isso, mas os meus amigos vão estar aqui comigo. Aí quando você percebe, não tem nenhum amigo do seu lado, eles dormiram. Então Jesus, ele experimentou dessa solidão. E por último, Jesus experimentou a ausência de Deus. Jesus experimentou a solidão também na sua morte. Por quê? Aqui é uma coisa muito interessante. Durante toda a vida de Jesus, ele experimenta a solidão por causa da sua impecabilidade. Porque ele vivia no meio de pecadores, mas ele não era um pecador. Então ele vivia esse conflito de solidão. Quando ele morre, ele experimenta da solidão e da rejeição do pai dele. E agora ele experimenta essa rejeição por conta que agora ele é o maior pecador, ele é um pecador. O pecado de todos, de toda a humanidade, estava sobre ele. Então veja bem, em vida, né, durante a vida, ele experimenta a solidão porque ele é por causa da impecabilidade. E na morte, ele experimenta a solidão e num nível muito maior, porque além da solidão, uma rejeição do Pai, de Deus, por conta do pecado de toda a humanidade, do peso do pecado. Então vocês percebam que Jesus, ele experimentou todos os níveis de solidão. Lá em Mateus 27, 43, está aí no slide, se vocês, algumas passagens eu só coloquei, tá? Não só coloquei o endereço, vocês podem ler em casa. E Mateus fala assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo... Pense nesse alta voz como um grito, como o último suspiro, a hora do meu socorro. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Na verdade, Jesus não sabia ali do motivo, ele sabia. Mas era um grito da alma dele. A solidão foi tão forte ali, tão intensa, que foi o suspiro dele. Mas por quê? Por quê? Então, prestem atenção, quando você estiver se sentindo sozinho, mas e agora, o que vai ser de mim? E todo mundo saiu e eu não vejo mais os amigos, eu estou há 2 semanas sem poder ver os meus pais. Lembre-se, Jesus, o nosso rei, ele experimentou dessa solidão, tá? Então isso para nós tem que ser o quê? Um incentivo. Se Jesus, que é Jesus, passou por tudo isso, quem sou eu para agora reclamar, né? Murmurar? E quantos não abandonam a fé, não abandonam tudo porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o que Deus tem para nos falar, tá joia? Em Hebreus 4,15, é o próximo slide, fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, hoje, quando a solidão for muito, muito grande, pensa que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele nos entende porque ele já passou por aquilo e venceu. Amém? Agora, como eu faço? Tá, eu já entendi que a solidão ela pode ser voluntária ou involuntária, ou pecaminosa. Eu entendi que já passei pelos exemplos, grandes homens de Deus também sentiram solidão. Como nós aprendemos semana passada, a solidão ela é uma fraqueza, como medo. Então, o que eu tenho que fazer para vencer isso? Já identifiquei. Então, eu identifiquei o problema.
Então eu estou sozinho porque eu escolhi? Se eu estou sozinho porque eu escolhi, eu preciso... Qual foi o propósito? Para que eu escolhi ficar sozinho? Para buscar a Deus, para ouvir a voz de Deus, para aquietar o meu coração. Se foram as circunstâncias que me colocaram nesse ambiente de solidão, há um propósito também. E eu preciso fazer o quê? Fazer disso uma oportunidade de glorificar a Deus, de sentir a presença de Deus, de me relacionar com o Senhor. Lembrando que lá no Salmo 23 que nós lemos, ele é o nosso Senhor e ele também é o nosso amigo. E o amigo que protege, cuida e tem esse relacionamento íntimo, tá? Então vamos lá. Estava só recapitulando para nós agora entendermos como nós vamos vencer essa depressão. Desculpa, essa solidão. Então, primeiro, eu preciso entender que, o próximo slide, eu preciso entender que o nosso mestre, Senhor e amigo Jesus Cristo, ele venceu a solidão. E o que aconteceu? Quando ele subiu aos céus, ele deixou para nós quem? O Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que está ali conosco todos os momentos. E faça a experiência, faça a prova disso. Quando você estiver se sentindo sozinho, coloca um louvor, convida, fala, Espírito Santo, fica aqui comigo, eu quero sentir. E é preciosíssima a presença do Espírito Santo. É gostoso a presença do Espírito Santo. Porque muitas vezes, já com certeza aconteceu com vocês, no meio de tanta gente, no meio de, sabe, tantos amigos, tanta coisa, você se sente sozinho, não é? Então, isso também é um pouco da nossa mente. Essa falsa ideia de que se eu não estiver agindo no meio de gente o tempo todo, com a minha vida social ativa, eu não vou me sentir sozinho. Isso é uma mentira. Eu já comentei aqui com vocês de um estudo que comprova a quantidade de depressão e suicídio que levam às redes sociais, tá? Por quê? Ali não existe ninguém solitário. Ali as famílias são perfeitas, tá todo mundo sempre rodeado de amigos. Mas é assim a realidade da vida? Não é assim. Então, a rede social que você precisa seguir chama-se Bíblia, porque ela vai trazer acalento para sua alma, ela vai encher o seu coração. E quando a gente começa a se alimentar da palavra, esses medos, esses sentimentos que não são bons, advindos da solidão, eles vão ficando sem espaço, tá? Outra coisa que eu preciso fazer, trazer a memória que me traz esperança. Lá em Filipenses nós vemos isso. Então eu quero trazer a memória que me dá esperança. E qual é a minha esperança? Em Pedro fala, nós precisamos justificar a nossa fé e a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? É de vivermos com Jesus Cristo, é de estarmos com o Senhor. Então, é bem aquele versículo, né, que Paulo fala, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para o cristão, essa história de medo, com toda a situação global e tem muita gente morrendo e logo vai ser eu e alguém da minha família, nós precisamos tirar isso do nosso coração. Porque essas coisas, essas mazelas, elas vão nos distanciando do nosso relacionamento com Deus. Tá? Então, quando sua cabeça começar a ter esses medos, essa semana eu confesso que, exatamente porque eu fiquei ouvindo notícias, isso foi trazendo um peso para minha alma, para o meu espírito. Não, eu preciso trazer a memória que me traz esperança. O Senhor é a minha esperança. E enquanto Ele me permitir viver aqui na terra, é para glorificar o nome dEle. O viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha eternidade não está aqui na terra. A minha eternidade está com o Senhor. Amém? Utilize o seu tempo a sós para buscar o Senhor e ouvir, se relacionar com Ele. Isso a gente já falou. Sempre que possível, seja fortalecendo uns aos outros.
Então, use, queridos, aqui é até uma observação e um pedido. Use as redes sociais para propagar vida. Tá? A palavra de Deus fala que o poder da vida e da morte está na palavra. Então, hoje nós temos várias ferramentas, né, tecnológicas, mensagem, vídeo. Use as redes sociais para propagar vida, que seja um versículo sobre vida, sobre esperança. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela tem palavras de esperança para nós. Então use a sua boca, use as ferramentas que o Senhor tem te dado para propagar vida, o reino de Deus. Porque muitas vezes a gente entra tanto na atmosfera do mundo, da mídia, que nós nos tornamos instrumentos de fazer o nosso irmão se sentir mais solitário. Nós nos tornamos instrumentos de causar mais medo na vida do nosso irmão. Então, que o Senhor possa renovar, né, a nossa mente, metanoia, que nós possamos o quê? Eu vou propagar vida, eu vou ajudar as pessoas a saírem da solidão. Só que antes eu preciso ser o quê? Mateus fala o quê? A boca fala do que está cheio no coração. Então eu preciso encher do Senhor para que a minha boca jorre palavras de vida, para que eu consiga expressar palavras de vida e palavras de esperança. Amém? E por último, já encerrando, definitivamente, seja um santo que ajuda os outros a experimentarem o amor de Jesus. E é esse amor que destrói a solidão. É impossível uma pessoa sentir a presença, sentir o amor de Jesus e permanecer sentindo-se sozinho, deprimido, triste, tá? Então, seja essa pessoa. Então, primeiro você, o objetivo que o Senhor está te fazendo nesses dias, trazendo para o quartinho, né? Trazendo para a solidão. O Senhor, na verdade, está te ajudando. Olha, eu estou querendo falar com você, eu estou aqui. Sabe, pai e mãe, quando pega o filho que está agitado, vem cá, olha para mim, olha no meu olho, eu quero falar com você. Então, que você entenda a solidão dessa forma. Aí, quando você perceber, a solidão está me levando para um caminho de medo, de depressão, de melancolia. Então, peraí, liga para o irmão, vai ler a palavra, vai orar, coloca um louvor. O louvor, ele liberta a alma. O louvor, ele é bom, ele enche a nossa alma. Então, use dessa ferramenta para você se encher do Senhor. E o que o Senhor fala para nós? Que ele chama o solitário, bem assim, né? Ele chama o solitário para viver em família. Então, hoje, o corpo de Cristo, a igreja, é uma família. Nós somos uma família. Então, não deixa essa ideia de que agora a perseguição e fecharam as igrejas e agora o que vai ser de mim, eu estou sozinho. Você não está sozinho. Nós somos a igreja. Tá bom? A igreja que nós conhecemos como templo, como um lugar físico, ela não gera em nós esses sentimentos. Então nós somos um corpo que? Um corpo vivo. Então nós estamos ligados a quem? A cabeça. Quem é o nosso cabeça? Jesus Cristo. Então nós precisamos nos ajudar. E a igreja, ela não fechou. Você não está sozinho. Então ouça, participe das reuniões online da sua igreja, participe das reuniões com o corpo de Cristo. Hoje nós temos a tecnologia que nos favorece isso, tá? Pensa aqueles irmãos perseguidos, mesmo na época de Paulo, que não dava nem para mandar um WhatsApp. Então hoje nós temos essas facilidades, tá bom? Então use isso a seu favor, tá joia? Então que o Senhor, eu espero que o Senhor tenha falado com você nesta manhã,
O que eu quis trazer foi exatamente essa mensagem de esperança, de que o Senhor está com você em qualquer circunstância. Tá? A palavra de Deus, ela é, exatamente como o Lutero falou, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então se baseie na palavra, ouça as notícias que o Senhor tem para você. Tá joia? Então que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua família, que encha a tua vida de paz, que encha a tua casa de alegria, a sua vida de alegria, e que a tua alma possa ser próspera, que a tua alma possa ser cheia da vida do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Um bom domingo a todos e até a próxima aula. Foi muito bom estar com vocês, saber que vocês estão aí do outro lado. Isso nos fortalece. Estamos juntos, família. Deus abençoe.